assuntos legais. Então, vamos lá. Vamos falar das rinossinusites, ok? O termo correto, gente, é rinosinusopatia, tá? Que seriam doenças, né, alterações ali, que acometem tanto a cavidade nasal quanto os seios paranasais. É difícil você ter ali um acometimento da cavidade nasal sem ter um acometimento de seio paranasal associado e vice-versa, né? É óbvio que nada em medicina é sempre, nada em medicina é nunca. Mas, em geral, eles estão associados, ok? Então, o termo certo seria rinosinusopatia, tá? A gente acaba usando rinocinusite. Então, vamos entender um pouquinho, vamos voltar lá na anatomia, tá? Então, a gente tem os seios paranasais. Não se sabe exatamente qual que é a função dos seios, o que seria, né? O que a gente ganhou com esses seios paranasais evolutivamente. Mas a gente sabe que eles têm algumas funções. Então, por exemplo, diminuir o peso da face. São ossos pneumatizados. Eles nascem, né? O bebê, ele tem um seio maxilar ele bem rudimentar. O etimoide também bem rudimentar, o frontal, o esfenoide. E à medida que a gente vai crescendo e esse nariz vai aerando, esses seios paranasais eles vão pneumatizando. Igual eu contei para vocês que acontece na mastoide, tá? Então, eles vão se formando. Então criança não pode ter sinusite? Não existe isso, gente. Criança não tem seio paranasal formado. Ponto, tá? Mas ela tem uns seios ali rudimentares. E eu não falei para vocês que a gente fala que é infecção nasocinusal? Então, eu tenho um acometimento ali daquela cavidade nasal e, por consequência, um acometimento daqueles seios rudimentares que ela tem ali, tá? Então, não é correto você falar que é uma sinusite pura, mas você falar que criança também não tem sinusite nunca, também não existe. Essa informação não é real, ok? Então, à medida que a gente vai crescendo, eles vão aerando, tá? E eles teriam essa função de diminuir o peso da face, teoricamente proteger a órbita, tá? De impactos. Então, você tem um impacto nessa região, você tem uma fratura desses ossos em volta, protegeria a órbita. Uma proteção da orelha média em relação aos sons, até da própria voz, tá? Produção de óxido nítrico. Seio paranasal ele produz óxido nítrico, que teria uma ação bactericida. Ressonância da voz, então tem várias funções ali, mas não existe uma função certa, só ela e tal, tá? E eles são em 4 de cada lado. Eu tenho frontal direito e esquerdo, etimoide direito e esquerdo, tá? Maxilar direito e esquerdo e esfenoide direito e esquerdo. E eles produzem todo dia mais ou menos 2 litros de secreção nasal. Então, todos os dias eu vou engolir aquela secreção nasal ali, mais ou menos 2 litros de secreção. Quando eu estou numa crise aguda de rinite ou de IVAS, isso pode para 4 até 6 litros, tá? Então, produz muita secreção todos os dias. Isso tem que sair desses seios paranasais e ser drenado todos os dias. Eu tenho uma estrutura que chama septo nasal, que divide a cavidade nasal em cavidade nasal direita e cavidade nasal esquerda, tá? E ele tem uma parte cartilaginosa, que é formada pela cartilagem quadrangular ou cartilagem septal, tá? E 2 estruturas ósseas, que seria o vômer e a lâmina perpendicular do etimoide, ok? Então, a lâmina perpendicular do etimoide, ela fica aqui superior, tá? Ela termina lá no bulbo olfatório mesmo, onde eu tenho, tá? Então, a lâmina, olha aqui, ela tá nessa região. E aqui eu tenho a lâmina crivosa, onde eu tenho os forames, né, do nervo olfatório. Então, às vezes, uma fratura septal aqui, que ela suba e venha nessa região, ela pode ser causa de anosmia. Tá? Então, eu tenho uma ruptura desses tendões, desses axônios aqui, e teria uma fratura. Aqui embaixo, o vômer, tá? E aqui essa cartilagem. Então, essas 3 estruturas, gente, elas são interligadas e à medida que a gente vai crescendo, elas vão crescendo junto, tá? O famoso desvio de septo, ele acontece, às vezes, quando eu tenho uma pancada, não necessariamente uma pancada forte, e essa pancada, ela acaba desconectando essas estruturas e elas que antes serviam, né, de limite uma para outra, elas acabam tendo esse crescimento aí desordenado, podendo causar o desvio septal, tá? O desvio de septo é a mesma coisa, ok? Então, eu tenho essa divisão aí em cavidade nasal direita e cavidade nasal esquerda.
na parede lateral da cavidade nasal. Quem que eu encontro? As famosas conchas ou cornetos nasais. Vocês vão achar essas duas nomenclaturas. Eu tenho a concha inferior e embaixo dela o meato inferior. A concha média, embaixo dela, né, embaixo e lateral a ela, tá? O meato médio. E a concha superior nessa região, tá? No meato médio, eu tenho desemboca mais ou menos nessa região aqui, o ducto nasolacrimal. Então, a lágrima, ela drena para dentro do nariz. Quando eu choro, né, o nariz escorre, não é isso? E quando meu nariz está congesto, o olho fica meio lacrimejando. No meato médio, eu tenho a drenagem dos famosos seios anteriores, que é o frontal, o maxilar e o etimoidal anterior. Aqui no meato superior, eu tenho a drenagem dos famosos seios posteriores, que seria o esfenoide, tá? E os etimoidais posteriores. Qual que é a função dessas conchas, tá? Elas têm a função de criar uma resistência aérea. Então, o ar, ele tem que ter um fluxo, ele tem que turbilhonar, ele tem que girar na hora que ele entra no nariz. Ele não pode ter um fluxo laminar, porque senão eu não consigo fazer a drenagem, a filtragem, umidificação e aquecimento eficaz desse ar. Então, as funções, né, dos seios paranasais, além de criar essa resistência, seria turbilhonando esse ar, filtrar, umidificar e aquecer, tá? Então, quando a gente está num ambiente que está mais úmido e mais quente, o nariz ele fica mais livre. Quando a gente está na época do inverno, não é isso? Que o nariz e que o ar está mais seco, o nariz fica mais congesto e fica mais úmido, tá? Para otimizar isso aí, ok? Então, aqui é a parede externa. Na anamnese, o que eu tenho que perguntar para o meu paciente? Você tem obstrução nasal? Tá? Seu nariz entope todos os dias, tá? Dos dois lados. Não, é só quando eu gripo, é só quando eu estou em crise de rinite, ou não, meu nariz entope só quando eu durmo, só quando eu deito, ou um lado é entupido e o outro é desobstruído. Então, essas perguntas na anamnese vão me levar a pensar numa alteração anatômica, ou só num quadro de rinite descompensada, ou numa hipertrofia de corneto, enfim. Tem história de atopia nasal? Gente, atopia nasal aqui, pergunta para o paciente assim, você tem alergia? Quando o tempo muda, você sente um cheiro de cigarro, de poeira, cheiro forte, seu nariz coça, você espirra, fica coçando, tá? Pergunta para o paciente. Já fraturou o nariz? Eu estou pensando num possível desvio de septo. Não, nunca fraturei. Já tomou alguma pancada forte? Quando eu era pequenininho, uma vez eu caí do escorregador e minha mãe falou que meu rosto ficou inchado. Talvez tenha tido um trauma aí. Tem secreção nasal? A secreção mais clarinha, ela é sugestiva de rinite, de IVAs ou até rinite alérgica, tá? Aquela secreção bem aquosa, ela é mais sugestiva de processo viral. A secreção mucoide, ela é sugestiva de rinite alérgica, de alergia. O que é uma secreção mucoide? Ela parece uma cola. Você olha, assim, aquela secreção clara, mas ela é mais pegajosa, tá? E a secreção amarelada, ela sugere um processo bacteriano em atividade, tá? Tem história de ronco, igual eu expliquei para vocês na aula de amigdalites, né? Roncar não é normal, tá? Uma pergunta para o paciente. Respira de boca aberta, que aí vai sugerir que esse nariz não é muito legal também para respirar, tá? A gente leva o paciente para o exame físico e o exame físico é feito através da rinoscopia com espéculo nasal. Preciso de luz do mesmo jeito. Lembra, a gente fez essa aula prática no primeiro período, que é o exame do aparelho respiratório superior, tá? Então, a gente tem que posicionar esse paciente, usar o espéculo nasal para abrir a área da válvula nasal, lembra? Que é essa região aqui, onde a gente tem o ponto de maior resistência ao fluxo aéreo, e examinar o quê? Tentar enxergar as conchas inferiores, o aspecto da mucosa, o septo. Em algumas pessoas a gente consegue ver a concha média, ver se tem alguma secreção, etc. E não esqueçam nunca da luz, ok? Então, posiciona o paciente assentado, não é isso? A gente introduz o espéculo. Lembra que a gente tem que colocar a mão perpendicular à abertura da cavidade, espalmada para nós, e a gente abre
o espéculo. A columela está nessa região, né? Então, a columela, ela fica bem aqui, tá? Dividindo, é o início do septo, dividindo a cavidade nasal em direita e esquerda. A gente vê um gordinho aqui nessa região, que é a cabeça da concha inferior, do lado de cá também, e às vezes mais superior a ela, e 1 centímetro para trás, mais ou menos, dessa cabeça, eu consigo enxergar a concha média, ok? Então, a gente examina procurando alterações aí e estados que estão fora do normal, tá? Então, columela, como eu falei para vocês, o septo, a região do vestíbulo nasal. Vestíbulo nasal, gente, nada mais é do que a abertura, essa abertura anterior que a gente tem aqui no início da cavidade nasal. A região da válvula tem que ser aberta para a gente poder examinar as estruturas e aí, com isso, a gente vê as conchas nasais. Então, é isso que a gente espera no exame físico. Então, vamos pensar agora nas doenças que a gente pode encontrar. Então, eu estou usando rinocinusite, mas lembrando que o termo correto é rinocinusopatia, tá? Então, para vocês entenderem, quando eu falo em rinocinusopatia aguda viral, é a famosa IVAS, infecção de via aérea superior, é o que a gente chama corriqueiramente de IVAS, e vai ser assim que eu vou chamá-la durante a aula, tá? Quando eu falo em rinocinusopatia aguda bacteriana, é o que a gente chama corriqueiramente de sinusite, vai ser assim que eu vou chamar durante a aula, tá? E a rinocinusopatia aguda alérgica é o que a gente chama de rinite alérgica na prática. Então, todas são processos infecciosos e ou inflamatórios da cavidade nasal e dos seios paranasais e com esse acometimento, mas cada uma com um agente diferente e um comportamento diferente. E nas crônicas, a gente tem as bacterianas entrando aí sim, as fúngicas e algumas outras que eu vou falar depois. Então, vamos entender a primeira delas, a famosa IVAS, resfriado, tá? Então, eu tenho um vírus, tá? Aí, o corona já estava aí antes, tá vendo? O corona, ele existe, só esse subtipo aqui é um subtipo diferente, né? O adenovírus, o sincicial respiratório, o rinovírus, o parainfluenza, o influenza. Então, eu tenho vários processos aí, vários agentes virais que causam o famoso resfriado. Então, o paciente, ele tá bem, ele fala para você que começou com mal-estar geral, uma febrinha normalmente, uma dor no corpo, aquele pródromo que a gente fala. No dia seguinte, o nariz já congestionou, começou a escorrer, aquela secreção mais clara, pode ter uma odinofagia leve associada, tá? Pode ter sensação de peso na face, espirros, tá? Tosse. Então, ele tem aquele quadro viral ali muito típico, tá? O que chama atenção no exame físico? A mucosa, ela tá hiperemiada, ela tá vermelha, tá? Então, quando eu faço a rinoscopia, eu vejo aquela secreção mais clara, eu posso ter essa hiperemia das membranas timpânicas, MMTT, aqui são membranas timpânicas, tá? Como eu falei para vocês, né? Às vezes aquele paciente que chega lá com esse processo viral e você faz a otoscopia, nossa, seu tímpano tá vermelho, vou dar antibiótico. Não, tá? É um processo viral aí. E o que chama atenção é que existe esse acometimento sistêmico. Então, às vezes tem uma tosse associada, uma odinofagia associada, um mal-estar, uma febrinha, tá? Então, ficou com aquela sensação, tá? A gente brinca com aquela sensação de corpo estranho, não é isso? Tá? Na viral, gente, o diagnóstico ele é clínico. Eu não tenho que fazer nada, tá? Não tenho que fazer raio-x da face, não tenho que fazer hemograma, nada. Anamnese e exame físico, nada além disso, tá? E o tratamento vai ser sintomático. Explica para o seu paciente que vai melhorar 7 a 10 dias mais ou menos, igual a historinha da amidalite viral, tá? E por que a gente passa, gente, sintomáticos? Ah, você vai melhorar sozinho, por que eu tenho que dar remédio? Entupir o paciente de remédio. Não é isso. Eu quero que o paciente tenha conforto, tá? Que ele consiga trabalhar, que ele consiga dormir, que ele consiga estudar, enquanto ele está naquele processo viral ali, tá? Por que eu entro com soro fisiológico? E é interessante em alguns pacientes entrar com a pseudoefedrina. A pseudoefedrina, eu só encontro ela associada ao paracetamol ou alguns antialérgicos, como a fexofenadina, a desloratadina ou loratadina. Não falei para vocês que quando existe um processo inflamatório, né, infeccioso ou inflamatório das vias aéreas, eu vou ter um edema. Igual tem lá na tuba, igual tem lá na amígdala, eu vou ter um edema dessa mucosa nasal.
os cornetos vão ficar mais congestos, por isso que entope, a mucosa fica mais secretiva, por isso que eu tenho o nariz escorrendo. Não falei para vocês que pode ir para 4 até 6 litros de secreção? Só que associado a isso, eu vou ter um edema de onde? Dos hóstios de drenagem desses seios paranasais. E esse edema, ele vai fazer essa secreção ficar presa, por isso que eu tenho essa sensação de peso na face. Se isso fica preso ali, é rico em proteína, é quentinho, tá? Temperatura ideal e tal. As próprias bactérias, às vezes, da microbiota, ou alguma bactéria que por acaso está por ali, ela entra dentro do seio paranasal e causa sinusite bacteriana. Então, é interessante que eu tente abortar esse processo. Lavando bastante o nariz com soro, e tem paciente que fala assim comigo, mas doutora Andressa, meu nariz já está escorrendo sem parar, você ainda vai querer que eu lave com soro? Sim, vou querer que eu lave com soro, tá? E por que eu coloquei aqui o 0,9% ou 3%? O soro fisiológico é o 0,9%. Esse 3% a gente chama de solução hipertônica nasal. O que é interessante nele? Quando eu estou com muita crosta, quando eu estou com a secreção muito espessa, tá? Ou quando eu estou com muito edema. Por que isso? Eu consigo fluidificar essa secreção melhor. Eu consigo melhorar e, às vezes, melhorar essa drenagem de secreção nasal, tá? Então, é interessante usar o hipertônico quando eu tenho secreção muito espessa, tá? Quando eu tenho crosta ou quando está muito entupido. Porque, por osmose, ele mesmo ele vai puxar aquele exudato ali que está no subcutâneo, no espaço intersticial ali, tá? E vai ajudar nessa questão obstrutiva. Só que ele irrita um pouco a mucosa. Então, não dá para ficar usando muitos dias. O soro fisiológico, o ideal seria que todo mundo usasse todos os dias, tá? Igual eu brinco assim, falo, igual toma banho, igual escova o dente, lavar o nariz. Então, a pseudoefedrina, ela é interessante quando eu estou com o paciente, está muito sintomático, sentindo muita sensação de peso na face, o nariz está muito entupido, tá? É interessante usar, principalmente, primeiro, para você dar conforto para aquele paciente, para ele dormir melhor, para ele conseguir fazer as atividades dele melhor. E é interessante ele associado ao paracetamol, porque o paracetamol, ele tira aquele desconforto que que a pessoa está tendo ali por causa da gripe, tá? E aí a gente vai usar quantos dias, tá? A posologia do paracetamol com a pseudoefedrina é de 8 em 8 horas, um comprimido. E daí você vai usar quantos dias você precisar, 3 a 5 dias em geral, costuma ser o suficiente. Lembrando que a efedrina não pode fazer uso muito crônico e muitos dias não, porque ela é um alfa-adrenérgico, tá? Rinite alérgica é a rinocinusopatia alérgica. Ela é um processo que é inflamatório, então não tem infecção aqui associada, não tem agente viral nem agente bacteriano, e ela é induzida por alérgeno. Então, eu estou aqui no meu ambiente, de repente tem uma poeira, um perfume, o meu gato aparece por aqui, né? Ontem ele quis participar da aula, sabe? E aí, essa partícula ali, ela entra no meu nariz, ela para ali na mucosa e ela vai desencadeando resposta alérgica, tá? Vai desencadeando resposta alérgica, aquele antígeno ali ele vai ser ligado ao receptor, tá? A célula apresentadora de antígeno apresenta isso para o organismo, vem mastócito, libera IgE, libera histamina, o que acontece? Aumento de permeabilidade vascular, secreção, edema, tá? E inflamação. Então, existem dois padrões. A gente fala que existe o paciente que tem rinite alérgica, que ele tem um padrão obstrutivo, e um outro que tem um padrão secretor, tá? Então, é aquele paciente que começa a crise, entope tudo, e ele ainda fala assim, nossa, parece que está tudo parado, não vaza nada. É o paciente que tem um padrão mais obstrutivo. E tem aquele paciente que fala, nossa, meu nariz pinga, pinga, pinga sem parar, tá? É um paciente que tem um padrão mais secretor, tá? Por que isso é interessante? Que às vezes a gente pode mudar um pouquinho o tipo de tratamento dependendo de como for a clínica desse paciente. Então, o que chama atenção na rinite alérgica? O estado geral tá bom. O paciente não fala para você que a garganta está doendo, que está tossindo, que teve mal-estar geral, que teve febrinha, ele não teve nada disso. E às vezes ele associa, fui limpar meu armário, entrei numa loja, estava com um cheiro estranho, não sei quem fumou perto de mim, encontrei com fulano, estava com um perfume muito forte.
A pessoa ela te conta mais ou menos como é que começou aquela crise. Espirro, mas espirro pode ter tanto na sinusite quanto na IVAS, tá? Essa rinorreia mais mucoide, tá vendo o aspecto da secreção aqui que eu falei para vocês? Essa secreção, ela, não, peraí, apareceu aqui no meio de vocês, deixa eu só tirar aqui. Essa secreção, ela fica mais espessa, tá vendo? Deixa eu só ver aqui que eu perdi aqui um pouquinho as perguntas. Ah, tá. O César perguntou em relação ao desvio de septo, tá? Vou parar um pouquinho aqui e voltar. Se o desvio de septo, ele pode acontecer espontaneamente. Espontaneamente, não. Ele, em geral, ele está associado a trauma, tá? Mas a gente sabe que tem características anatômicas, então a pessoa ela pode ter posicionamento intraútero, inclusive, que predispõe desvio de septo. Às vezes, traumas no nascimento que predispõem desvio de septo. Então, tem que ter alguma alteração ali. Ele não vai e ele pode acontecer mais durante o estirão da adolescência, mas se as estruturas estiverem todas retinhas ali, ele não vai acontecer espontaneamente. Agora, se eu já tenho um septo mais encurvado por causa de uma posição intraútero, ou se eu já tenho um trauma ali prévio, isso pode piorar durante o estirão, tá? A questão da rinomodelação, tá, gente? Que são, às vezes, enxertos, né? A rinomodelação, que como é que é? É você injetar ácido hialurônico, né? O mais seguro é o ácido hialurônico, mas tem algumas outras substâncias também, tá? Se você se você injetar só na pirâmide nasal aqui, você não vai interferir nada na parte respiratória, tá? Então, a rinomodelação, ela é somente estética. Quando que a rinomodelação pode ajudar um pouquinho a questão respiratória? Se eu tenho, por exemplo, um desabamento nasal. Então, o paciente tem uma célula, tem uma ponta, por exemplo, mais caída. Quando eu faço a rinomodelação e faço uma sustentação dessa região aqui, principalmente na área da válvula, eu posso melhorar um pouquinho a questão respiratória. Mas a parte funcional não é muito trabalhado na rinomodelação, não, tá? A rinomodelação, ela é mais para estética. Mas como eu expliquei para vocês, às vezes sustentando um pouquinho aqui o nariz, você consegue melhorar um pouquinho, principalmente essa região da válvula, às vezes melhora um pouco, sim, a questão respiratória. Então, voltando aqui na rinite alérgica, tá? Eu tenho esse paciente que ele te relata que teve esse contato com o alérgeno, de repente começou aquela secreção mucoide ali, tá? Então, essa secreção aqui bem espessa, tá vendo? Você vê que ela é branca, mas ela é espessa, parece uma cola. Você vê essas traves, assim, de secreção mais espessa mesmo, tá? E esse edema, gente, vocês têm alguma dúvida que esse paciente está com dificuldade de respirar? O septo está aqui na parte esquerda aí do slide e a concha, essa bolinha aí que vocês estão vendo na parte direita do slide. Não tem coluna aérea, tá? Então, esse paciente com certeza vai ter um padrão mais obstrutivo, tá? Tratamento, gente, higiene ambiental é fundamental. Agora, não tem que ter frescura demais também, não. Quanto mais o tempo vai passando, mais a gente percebe o que a gente sempre fala. O paciente tem que ser exposto. Então, eu brinco o seguinte, o quarto é o lugar sagrado. O quarto da pessoa, sim, a gente tem que ter toda a frescura possível, todo o cuidado possível. Então, eu peço para o paciente, tapete não, cortina não, tá? Bicho de pelúcia não. Cuidado com painel de cabeceira de cama, painel de escrivaninha, armário embutido, porque eu posso ter mofo atrás dessas estruturas embutidas, tá? Não é que não pode ter, mas tem uma atenção especial a isso, tá? Tenho cortina, então tira para lavar de 15 em 15 dias e prefere uma cortina mais fina, tá? Eu quero um tapete, então escolhe um tapete que tenha o mínimo de pelo possível e tem que ser higienizado sempre. Capa em colchão, capa em travesseiro, mas tem que lembrar de trocar essa capa, tá? Uma paciente minha, esses dias o menino não melhorava, eu falei, gente, deve ter mofo nesse quarto, vamos procurar um mofo e tal. Aí ela não tem, eu olhei lá pelas tantas, ela resolveu tirar a capa do travesseiro, o travesseiro estava mofado embaixo da capa, tá? Então tem que ter esse cuidado, tem que tirar a capa para lavar toda semana, tem que tirar a capa do colchão, trocar a roupa de cama pelo menos uma vez por semana. Eu peço para não varrer o quarto. Quando a gente varre, a gente suspende a poeira. Então, ou passar aspirador ou vir com um pano molhado. Evitar produto de limpeza com cheiro forte no quarto. Então, às vezes, usa só um álcool, um produto que tenha um cheiro mais leve.
Lembrar de limpar dentro dos guarda-roupas com frequência, em cima dos guarda-roupas, arrastar a cama, né, atrás da... Então tem que ter se for estrado, levanta, limpa o estrado da cama. Então tem que ter esse cuidado. Se for box, tira o colchão, aspira aquele box embaixo. No quarto tem que ter esse cuidado. Agora o resto, deixa o paciente alérgico à vontade. Pode ter cachorro, pode ter gato, pode ter pato. Eu tinha um paciente que tinha um pato. E aí ele foi operar de adenomigdalectomia e a mãe queria... Gente, o pato andava de skate com ele, era a coisa mais bonitinha do mundo. Aí a mãe queria dar o pato. Eu falei, de jeito nenhum, deixa o pato com ele. O pato ficava no quintal, brincava com ele só de lá de fora de casa. O que eu peço é para não deixar o animal dormir em cima da cama e dormir dentro do quarto, tá? Eu brinquei com vocês que o quarto é lugar sagrado. Agora, pode brincar na areia, pode fazer natação. A natação a gente pede, de preferência, que vá em piscina ionizada. Mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade de Brasil. Então, se não puder, aliás, o ideal é piscina salinizada. Não tem piscina ionizada, não tem, vai na de cloro mesmo, tá? E aí eu peço à mãe para tirou a criança da água, ou o adulto, lava o nariz com suco, tá? Então, não tem jeito de controlar a rinite alérgica de paciente que não lava o nariz com suco. Não falei para vocês que tudo começa a hora que o alérgeno para lá na mucosa e começa a desencadear a resposta? Eu preciso que o paciente tenha o hábito de lavar esse nariz para esse alérgeno ficar o mínimo possível em contato com a mucosa. E costumo pedir mais, falou, ó, viu que deu alergia? Vai lá imediatamente e lava o nariz, tá? Quando que a gente usa antialérgico oral, gente? Só nas crises e o mínimo de dias possíveis. E deem sempre preferência para antialérgicos de segunda e terceira geração. Os de primeira geração é o polaramine, né? E a hidroxizine. Por que não, professor? Porque eles têm um efeito de sedação do sistema nervoso central. Como é que você dá um remédio que dá sono para uma criança que está em pré-escola, que está em plena atividade de aprendizado, de desenvolvimento neuropsicomotor? E esse remédio você vai acabar tendo que usar várias vezes durante o mês para essa criança. Então, tem estudo mostrando que você tem prejuízo cognitivo da criança que usa muito antialérgico de primeira geração. Então, a gente dá preferência sempre para os de segunda e terceira geração, que não tem esse efeito sedativo. Os de primeira geração, eles são sensacionais para urticárias, onde você quer um pouquinho essa sedação do sistema nervoso central, tá? Quantos dias? Não sei, quantos precisar. A gente pode usar até 30 dias, em geral não é necessário. Se o paciente estiver bem compensado em relação à lavagem com soro, 2 a 3 dias, 7 dias costuma ser o suficiente para tirar o paciente da crise, tá? E o padrão ouro, o tratamento mais recomendado para rinite alérgica é o spray de corticoide tópico. Eu vou falar mais para vocês das características farmacológicas dele na aula de medicações tópicas em otorrino, mas é um corticoide que é completamente diferente em relação à biodisponibilidade e efeitos colaterais do que aquele corticoide sistêmico que a gente usa. Então, é um corticoide seguro, tem absorção pequena, biodisponibilidade sistêmica pequena, a gente volta nesse assunto melhor. Mas é o padrão ouro para tratamento de rinite alérgica, tá? A posologia também eu falo melhor para vocês na aula de farmácia, tá? E o objetivo é abortar a crise, porque senão esse paciente vai ter infecções de repetição. Então, eu pego o paciente no consultório e falo, não, vim para operar porque eu tenho 4, 5 sinusites por ano. Você vai ver, simplesmente ele infecta toda vez que ele tem a crise de rinite. Então, se você tratar aquela rinite, ele não vai infectar mais e vai melhorar, tá? Então, falando agora da rinocinusite bacteriana, que é a sinusite, tá? Esse processo inflamatório também, tá? Mas ele tem relação com a infecção bacteriana secundária e ele tem que durar até 30 dias, senão a gente considera que já ficou crônico, tá? É a mesma fisiopatologia. Obstrução de hóstia de drenagem, aumenta a permeabilidade vascular, edema, hipersecreção. E aí, o que vai acontecer? Aquela secreção está parada ali, a bactéria faz a festa, tá? Adianta eu ir lá e dar um antibiótico só e acabar com essas bactérias, mas a secreção continuar presa lá? É o mesmo raciocínio para as otites, tá? Se eu só tratar e não desobstruir esses hóspedes de drenagem, que foi o princípio de todo o problema, o paciente começa a ter infecções de repetição. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Aqui você vê a presença de uma secreção mais amarelada, tá?
que é o quadro clínico clássico? Gente, o paciente fala assim, eu estava gripado, gripei tem 7 a 10 dias. Ah, é impossível ter sinusite, a gente escuta essas frases, né? Ah, é impossível ter sinusite antes de 7 dias. Não existe isso, tá? Se o meu paciente é um paciente alérgico, que o nariz está sempre mais ou menos, ele pode infectar de uma hora para outra, tá? Agora, realmente não existe. Eu, Andressa, estou ótima hoje, amanhã meu nariz ficou ruim, eu estou infectada? Não. Provavelmente é só um processo viral ou um processo alérgico. Ah, mas eu estou com peso na face, aquela sensação está tudo entupido. Sim, está tudo cheio de secreção preso. Mas não quer dizer que tem uma infecção bacteriana secundária aí, tá? Em geral, ela acontece 7 a 10 dias, igualzinho a otite, tá? Do início de uma infecção de via aérea superior, tá? Ou de uma alergia, ok? Então, o paciente fala para vocês, olha, eu comecei com essa gripe ou com essa rinite, eu estava bem, estava usando minhas medicações, estava usando as medicações antialérgicos, estava usando paracetamol com efedrina, estava tudo bem, tá? E, de repente, agora, mesmo eu tomando paracetamol com efedrina, mesmo lavando com soro, está muito amarela a secreção, não estou melhorando e tal. Provavelmente veio uma infecção bacteriana secundária aí. Então, é aquele paciente que está indo mais ou menos estável, ou melhorando um pouquinho, de repente ele tem uma piora. Esse paciente provavelmente está infectado, tá? E o diagnóstico é clínico também. Só voltando em duas observações importantes. Uma da rinocinusite viral e uma da rinite alérgica. Em torno do 7º ao 10º dia da rinocinusite viral, da IVAS, a secreção ela dá uma diminuição e ela dá uma amarelada, tá? Isso é normal. Isso não quer dizer infecção bacteriana secundária, tá? Então, é aquele paciente que continua bem, ele está ótimo, ele fala assim, nossa, eu estou ótimo, só que agora a secreção está um pouquinho mais amarela. Normal, ele está encaminhando para a resolução do processo aí. Esse paciente não é infecção secundária. É normal que de 7º ao 10º dia, essa secreção fica um pouquinho amarela, tá? Agora, teve queda do estado geral? Não. E uma outra observação em relação à rinite. Eu não falei para vocês que na IVAS a gente entra com efedrina para tentar desobstruir esses ossos de drenagem e melhorar, né, e drenar isso para não ter uma infecção bacteriana de repetição, né, uma infecção bacteriana secundária aí. Na rinite alérgica, que tem um padrão obstrutivo, eu posso usar os antialérgicos associados à efedrina. Então, eu tenho a fexofenadina associada à efedrina, a gente vai falar deles também na aula de medicação tópica. Eu posso ter a desloratadina associada à efedrina. Então, é interessante, a gente chama de Alegra D, Desalex D, Loralerg D, tem várias marcas, tá? Sempre tem esse D. A Ebastina tem o Ebastel D. Então, é interessante, naquele paciente que tem um padrão obstrutivo, a gente associar o antialérgico à efedrina, tá? E aí, eu posso dar antialérgico na infecção viral? Não, tá? O antialérgico na infecção viral não tem nenhum papel. E muito pelo contrário, ele pode atrapalhar. Porque o antialérgico, ele diminui a quantidade de secreção e ele deixa ela mais espessa. Então, se o processo não é alérgico, eu posso predispor o paciente a uma infecção bacteriana, tá? Então, se acabou mesmo eu tendo todos os meus cuidados, o paciente teve uma infecção bacteriana secundária. Ele vai me relatar essa piora, tá? Que ele teve de uma hora para outra, ele estava indo bem, piorou. E o diagnóstico vai ser clínico. Coloquei aqui um exame para vocês de raio-x de seios da face, porque vocês vão ver na literatura, vocês sabem que existe, mas não há nenhuma indicação de pedir raio-x de seios da face, tá? É um exame que tem especificidade baixa, sensibilidade baixa, ou seja, tá? É um exame que não vai me ajudar em nada. Por exemplo, nesse raio-x aqui, vocês olham que tem uma opacidade importante do seio paranasal aí, não é isso? Tá? Se esse paciente, por exemplo, tiver uma agenesia desse seio maxilar, ele vai ter essa imagem. Eu peguei um caso exatamente assim. O paciente veio para mim porque ele tinha sinusite de repetição, aí ele falava que toda vez que ele ia no pronto atendimento, eles faziam um raio-x de seio da face dele, e falava que ele tinha sinusite sempre no maxilar, tá? E aí, o que aconteceu? A gente foi fazer uma tomografia, a hora que a gente fez a tomografia, descobriu que, na verdade, ele tinha uma rinite alérgica
e ele não tinha esse seio maxilar, por isso que toda vez dava essa imagem opaca, tá? Então, não dá para confiar em raio-x de seios da face. O diagnóstico é clínico. E a tomografia? Eu posso pedir? O Romeu fala para vocês melhor de tomografia. Mas se vocês olharem essa imagem embaixo aqui, o olho direito e esquerdo, deixa eu só achar meu pointer aqui, que ele sumiu. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só trocar aqui. Então, vamos lá aqui. O olho aqui, tá? Então, eu tenho aqui o olho, né? O olho direito, aqui o Rzinho de right e o L de left. Ixi, Maria, peraí, deixa eu voltar. O olho direito tá aqui, né? O olho esquerdo tá aqui do outro lado. Apanhei aqui da tecnologia. O olho esquerdo tá aqui do outro lado. O septo nasal dividido em cavidade nasal direita e esquerda. Maxilar esquerdo tá aqui, tá vendo? Do ladinho do L. Totalmente cheio de ar. Então, lembrando que ar negro, né? Densidade aérea. É escuro a tomografia, acinzentado densidade de partes moles a tomografia e branquinho, densidade óssea a tomografia. Então, o normal é que eu tenha um seio cheio de ar, etimoide está aqui, de esquerdo, etimoide direito, e aqui eu vejo um maxilar, tá vendo? Ó, totalmente velado, cheio de material com densidade de partes moles, tá? Que é o que eu tô vendo nesse raio-x também. Mas, em muitos casos, eu posso ter alteração radiológica sem ter doença e ter doença sem ter alteração radiológica ao raio-x de seios da face. A TC, não. TC é padrão ouro, tá? Para diagnóstico, ok? As crostas, perguntou aqui se no inverno a gente tem mais crosta. O que acontece no inverno? Você tem mais secreção nasal. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem mais secreção nasal e uma umidade menor, essa secreção pode ir secando ali sim e formar crosta. Se lavar com soro, melhora, tá? Mas é a mesma coisa lá. Tem gente que vai ficar com o nariz mais úmido no inverno e com aquele padrão mais secretor, e tem gente não, que vai ficar com esse nariz úmido, mas vai ter uma secreção mais ressecada. Não tem nenhuma relação com rinite alérgica isso. Tá? A gente pode lavar o nariz que fica melhor. Quando é que eu vou pedir exame complementar? Gente, se eu tiver suspeita. Então, é aquele paciente que eu tratei e não melhorou. Ou aquele paciente que tem infecções de repetição e eu quero saber se tem alguma coisa anatômica ali que está me atrapalhando. Eu posso pedir uma endoscopia nasal, que é a videonasolaringoscopia. Ou pedir a tomografia. Vocês viram lá naquele vídeo que eu mandei para vocês de semiologia, a videonasolaringo. Tá? E quem são os agentes? Olha aqui, os mesmos da otite, não é? Strepto, hemófilos e moraxella, tá? Então, são os mesmos agentes da rinite. Gente, essa imagem aqui é patognomônica de sinusite aguda bacteriana, tá? Eu tenho no seio paranasal esquerdo e maxilar, tá vendo? Uma secreção, um material com densidade de partes moles, tá? Tá vendo? Cheio de bolinha aqui no meio, com densidade aérea aqui no meio, tá vendo? Então, tem esse material cinza aqui dentro, tem no etimoide esquerdo aqui também, tem no etimoide direito e um pouquinho aqui no etimoide direito, no maxilar direito, tá vendo? Aqui, ó, concha inferior de um lado, concha inferior do outro, meato inferior, meato médio, não falei para vocês que meato é embaixo e lateral a concha? Aqui é a concha média, aqui é a concha superior. Os dois etimoides estão velados, mas dentro aqui desse seio, ó, eu vejo essas bolinhas. Isso é patognomônico de sinusite aguda, ok? Tá? E a gente só vai pedir quando tiver complicação. Tratamento. Lavagem nasal com soro fisiológico. Eu vou lavar com soro, igual eu falei. Igual a gente lava, né, para prevenir e tal, nós vamos lavar durante o tratamento. A amoxicilina é a primeira escolha, tá? E a prednisolona eu vou usar, gente, tempo, duração de tratamento, tá? Faz um asterisco aí para mim. Falei para vocês que nas amidalites, 7 dias. Nas otites, 10 dias, tá? E nas rinossinusites, 10 a 14 dias, ok? Porque seio paranasal é cheio de ar,
a chegada de antibiótico também um pouquinho mais comprometida. Agora, eu tenho que diminuir aquele edema e desobstruir esses ossos de drenagem. Senão, assim que acabar o processo, a secreção fica presa, vai reinfectar, tá? Então, associar igual ao mesmo raciocínio da tuba auditiva. Lembra que o início de tudo foi o quê? A obstrução dos ossos de drenagem e a secreção ficar presa ali, tá? Então, duração de 10 a 14 dias. Só um parênteses aqui, a gente volta nisso também na aula de urgências. Em criança, gente, secreção fétida unilateral é igual a corpo estranho até que se prove o contrário. O menino adora enfiar coisa no nariz. E aí aquilo fica parado ali, vai colonizando de bactéria. Ah, professora, mas não pode ter sinusite unilateral? Não, pode, mas é incomum, tá? Então, secreção fétida unilateral em criança, você olha o outro nariz está excelente. Uma narina está excelente, a outra narina está toda congesta, aquela secreção purulenta. Pode procurar que você vai achar corpo estranho, tá? Quando é que eu classifico a rinocinusite em crônica? Então, aqui a gente acabou as agudas e a gente está falando de processo crônico. Quando eu tenho uma duração maior que 12 semanas, tá? Então, tem mais de 12 semanas, a gente já considera que é crônico. Mas você não falou que sinusite aguda era até 4 semanas, até 30 dias? Sim. Entre 4 e 12 semanas vocês vão encontrar, né, na leitura de vocês, que a gente considera subaguda. Depois de 12 semanas, aquilo já começa realmente a me preocupar. Tem alguma coisa anatômica aí que está atrapalhando. A não ser que meu paciente seja imunossuprimido, tem alguma coisa anatômica aí que não deixa isso melhorar. Por que isso? Olha essa tomografia, gente. Vocês conseguem perceber o desvio de septo que tem aqui? Olha o septo aqui, gente. O paciente, olha só, em vez do septo ser centralizado aqui, ó, olha o desvio que esse septo faz para esse lado aqui. Vocês têm alguma dúvida que esse complexo aqui de drenagem, desse etimoide e desse maxilar está comprometido? Tá? E o que acontece com essa concha de cá que tem espaço? Ela acaba crescendo. Olha como é que essa concha média é bem grande em relação à outra lateral. Ela acaba crescendo porque ela tem espaço. Então, esse lado também fica comprometido. Então, um paciente desse aqui, não adianta eu ficar tratando rinite, ficar tratando crise. Se ele tem infecções de repetição, provavelmente ele vai ter queixa de obstrução nasal, eu tenho que corrigir esse desvio de septo dele para eu conseguir resolver o processo, tá? E os sintomas da sinusite crônica, eles são sintomas mais brandos. O paciente reclama muito dessa congestão nasal, essa secreção crônica, às vezes essa sensação de pressão leve, que nem piora e nem melhora, uma diminuição do olfato, uma dor de cabeça. Gente, rinite alérgica não dá dor de cabeça forte, tá? Recebo muito paciente no consultório com cefaleia crônica que chega porque às vezes a dor é nessa região. Dor de sinusite, cefaleia de sinusite, é aquela cefaleia chata, que fica ali o tempo todo, não melhora, mas também não te incapacita das suas atividades, tá? Aqui, ó, a gente vê aquela mesma tomografia, só que eu não vejo aquelas bolinhas no meio, tá? Pode ser uma sinusite aguda, mas pode ser uma sinusite crônica também, tá? A ausência de bolhas, ela não descarta, tá? Sinusite aguda, mas desculpa, né? A presença de bolhas, ela é patognomônica de sinusite aguda, tá? Mas a ausência de bolhas não descarta a sinusite. Então, quando eu acho uma tomografia dessa, onde eu tenho, né, essa secreção acinzentada aqui sem bolhas, pode ser crônico ou pode ser agudo, tá? A clínica é que vai me ajudar. Então, diagnóstico. Esse paciente vai ter que ser tomografado, ponto final, tá? E ele acaba sendo submetido a uma videonase complementar. Por quê? A tomografia não diferencia para mim o que é pólipo, o que é tumor, por exemplo, do que é secreção. Então, eu tenho material de densidade de partes moles ali, que pode ser um pólipo, pode ser só secreção, e a tomografia não me ajuda nisso. Então, a videonase, ela vai me ajudar ali. E olha aqui já mudou os agentes, tá vendo? Eu tenho estáfilo aqui, o streptus continua, mas eu tenho anaeróbio aqui. Então, quando eu vou tratar um paciente que tem sinusite crônica, não adianta eu usar amoxicilina pura mais. Então, aquele paciente que já está tendo recidiva, tomei amoxicilina mês passado, estou tendo recidiva de novo, eu vou tirar ele da crise com antibiótico de terceira linha, que eu levo, ou de segunda linha, que é a amoxicilina com clavulanato.
pensando nesses agentes aí que eu falei para vocês. E daí eu vou ter que tratar de 14 a 21 dias, tá? E tenho que pensar que esse paciente tem alguma coisa aí que está atrapalhando. Olha só essa foto aqui, gente. O que é isso em cima do olho do paciente? Celulite periorbitária, tá? A sinusite aguda, ela pode complicar com meningite, ela pode complicar com encefalite, tá? A sinusite viral pode ter complicação com encefalite viral, que tem óbito, índice de letalidade alto, tá? Ela pode complicar com celulite periorbitária, abscesso orbitário, tá? E isso são considerados urgências otorrinolaringológicas. O paciente que evolui com celulite periorbitária, então você está com um paciente lá, que está com sinusite, de repente começa aquele vermelhão no olho, ou qualquer sintoma neurológico, esse paciente tem que ser internado, vai ter que ser tomografado, tá? E provavelmente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico se ele não melhorar espontaneamente, tá? E aí a gente entra aqui com o corticoide oral também associado, entra com soro e acaba entrando com spray nasal para me ajudar a melhorar, principalmente se o início de tudo for uma crise de alergia que está mal curada, tá? O que a gente trata aqui? Então, eu posso fazer a septoplastia. Então, olha esse septo que estava todo desviado, a gente desmonta ele e monta de novo, tira o que tem de redundância, o que tem de coisa sobrando ali, para ele ficar alinhado. E a turbinectomia nada mais é do que uma diminuição dessas conchas nasais. Gente, se eu tirar tudo, fica pior do que era antes. Chama síndrome do nariz vazio, tá? Então, o ar ele tem que turbilhonar. Se eu tirar tudo, ele vai entrar com aquele fluxo laminar. Isso fica péssimo. O paciente tem desconforto, ele tem o que a gente chama de obstrução nasal paradoxal. Ele sente que o nariz está entupido, não está legal, mas você olha, o nariz está livre, tá? Então, a turbinectomia, você tira uma parte das conchas, ok? E a outra é a cirurgia endoscópica nasal. Então, aqui, ó, olha que bonitinha essa imagem aqui. Essa imagem aqui é do meu projeto de doutorado, de mestrado, tá? E meu doutorado também. Eu tenho nessa região aqui, ó, essa é a imagem que eu tenho na cirurgia endoscópica nasal, tá? Aqui está o septo, nessa região. Aqui está a concha inferior, tá vendo? E esse é o meato médio, olha que lindo. A concha média está aqui, tá? Nessa região aqui sai o maxilar, né? É o ósteozinho do maxilar. E aqui a bula etimoidal, que é o início do etimoide anterior. Eu tenho drenagem em vários pontos aqui de secreção, tá? Quando a gente faz a sinusotomia, olha que abre tudo. O maxilar está aberto, tá? O etimoide aqui ele já não existe mais, que ele é um labirinto ósseo, então a gente vai tirando ele todinho. Frontal está aberto aqui em cima, tá vendo? E aqui é o esfenoide já, tá? Então aqui no fundo eu já tenho o esfenoide. Então, gente, isso vai ficar tudo aberto, a secreção vai ser produzida ali, ela vai sair e eu não tenho mais. Quando é que eu indico, gente, a sinusotomia? Quando eu tenho processo crônico aí, esse ósseo ele fecha, eu não consigo abrir ele com medicação, então tratei meu paciente, repeti a tomografia, continuo com secreção presa, aí a gente tem que fazer essa cirurgia endoscópica nasal. Entenderam? Eu vou fechar aqui e vou ver aqui as perguntas, que tem uma pergunta aqui.